Pepa, Imani, Camila. Carmelita. A literatura ocidental começou com uma guerra. Neblina das grandes cidades faz tanto tempo que talvez ouço quase... A literatura ocidental começou com um massacre. Isso. Você respira como quem veleja, Ifigênia. O livro permanece aberto, vê? É minha vez de contar a história. Esse pacto. Só sobraram rios e pedras sobre o asfalto esse nevoeiro. Hoje chamam de santuário. O sêmen sobre os lábios secos antes da primeira letra, antes do primeiro grifo, alguém já implorava misericórdia. Estou pronta. Amor, nosso século, buraco negro, sorvedouro de vulto, aroma luz, bagaços de rolha bolha, borra, porra, pó. Bebo vinho precioso com mosquitos dentro, muriçoca, maruim, potó. Ali Salomão falava sobre o amor desprendido ou falava sobre política, mostrando a cara da poesia marginal. Poesia machuca mais quando bem escrita. E a gente vai falar da marginalidade poética que pega atalhos nas vozes bem gritadas dos slams, dos saraus, do feminismo e da política. Ela é poeta, atriz, slammer, autora dos livros Sangria, do Selo do Burro, do querido Minchone, minha parceira de editora também, da editora Nós, com o livro também Guardamos Pedras Aqui, pela editora Nós. Ganhou aí o prêmio Jabuti de Poesia e Livro do Ano. Foi semifinalista do prêmio Oceanos. E autora também do livro Nadine, pela editora Quelônio. Há anos participa da cena de saraus e slams da cidade de São Paulo, é mestre em teoria literária e literatura comparada na USP, pesquisando voz, poesia e slam. É cofundadora e integrante da coletiva Palabreria. Ela é Luísa Romão, que fala com a gente diretamente da Espanha. Seja bem-vinda, Luísa, tudo bem? Oi, Tadeu. Pela Bom segunda dia, vez boa aqui no tarde. Rabiscos. Sim, boa noite. Um prazer estar aqui com você de novo. Muito bom estar aqui contigo. Também guardamos pedras aqui. Aqui onde, Luísa? Aqui onde? Ai, menino, aqui eu estava no Brasil quando eu escrevi esse verso, né? Então eu estava pensando contexto aí brasileiro, na experiência colonial que atravessa não só o Brasil, mas muitos países da América Latina. Então eu estava pensando exatamente nessa chegada ou nessa releitura da Ilíada, é, desde, desde a história brasileira. O Homero tem uma vez disse, falando da Ilíada, uma vez disse que a marca da sabedoria é ler corretamente o presente e marchar de acordo com a ocasião. Essa frase ainda é atual, essa frase ainda não seria uma versão clássica de oportunismo. Bom, digamos que assim, marchar já é um verbo que me dá muitos pés atrás, assim, né? Marchar já traz assim uma ideia, eu acho que militar, que já me afasta um pouquinho dessa frase do Homero. Olha aí, eu já começando a discordar com ele na primeira pergunta. Isso é bom. E não sei, acho que pensar uma leitura correta do presente também, o que que é uma leitura correta, né? Pensar talvez que muitas leituras do presente são possíveis, eu acho que é mais interessante do que apostar numa ideia unívoca, né, de história, de análise. Eu tenho, é, acho que nesse sentido, me afastado um pouquinho aí do poeta grego e pensado o presente de uma forma um pouco mais multifacetada. Quando você que é da academia, você que é estudiosa do tema, da poesia, da linguagem, da voz, da oralidade, você chega num momento para entender a literatura, onde que ela é embasada, onde que ela é concretizada, para entender tudo isso. Você se surpreende com as suas pesquisas, ou você confirma aquilo que você sentiu sendo mulher, sendo poeta, lutando pela cultura, né, num país subdesenvolvido.
Eu acho que o Pedras, ele nasce de uma inquietação, inclusive com essa formação acadêmica, né, que é muito eurocêntrica. Eu venho das artes cênicas e a gente estuda Grécia Antiga por 1, 2 anos, né? E ao mesmo tempo não estuda quase nada de teatro, de produção, de pensamento crítico produzido na América Latina. E mesmo pensando em contexto brasileiro, é muitas vezes essa reprodução de um paradigma vindo da Europa, né? Então, eu acho que o Pedras ele já tem uma certa forma de pensar esse paradigma que vai fundar a literatura ocidental, né? E que chega nas Américas via projeto colonial. E isso é muito presente nos espaços instituídos de saber, né? Na universidade, nas formas erigidas de política, estética e tudo mais. Eu acho que tem um pouco esse gesto meu de pensar, né? Como eu falo no último poema, literatura, maldita literatura e seu panteão de vitórias. Maldita literatura e seu panteão de vitórias, né? Tudo que eu aprendi foi nesse alfabeto moderno, porque de fato a minha formação ela vem dessa escola, né? E acho que tem um gesto crítico meu aí de pensar primeiro, né? Por que que é esse que é o paradigma que é colocado para gente, né? E também em termos de criar e emular certos conceitos como universal, né? Então essa vai ser a literatura tida como universal, né? E a gente sabe que a universalidade é um dos grandes mitos da colonialidade. E um segundo gesto de pensar que é esse monumento grego, na verdade, ele, por um lado, soterra, né, em questão de vozes, de histórias, de corpos, e o que se perpetua também quando a gente continua sem pensá-las a contrapelo. Né? Então, o meu gesto, por um lado, foi de pensar essa tradição criticamente e também tentar um pouco escavar essas outras pedras e afiá-las ali na palavra poética. Quando você fala desse paradigma, quando você fala dessa tradição de estudo na artes cênicas e tudo mais, a gente parte sempre de um pressuposto do dominador e do dominado, né? Uma ideia elitizada na época também, com os poderosos, com as pessoas que tinham acesso à cultura e tudo mais. E hoje a gente tem um mundo globalizado, uma globalização hegemônica, né? Um mundo que se comunica totalmente de uma forma diferente. Quando você fala da literatura universal também, levanta essa questão, né? Somos todos universais, somos todos seres humanos, e os sentimentos estão aí para provar que sentimos as mesmas coisas, né? Seja quando a gente compõe a arte, seja quando a gente escreve também. É, Como que você acha que a comunicação se dá hoje, Luísa? Como que você acha que você pode ter afeto na poesia, saindo desse métier elitista que a gente vê tanto nos círculos acadêmicos e quando a gente toma as ruas, a gente vê a literatura da oralidade na África, por exemplo, que você atinge outras pessoas, ou a literatura oriental também, que volta, vira e mexe, ela está sendo discutida, a literatura latina, que a gente não pode esquecer. Como que você vê o cenário literário, artístico dentro desse contexto globalizado, assim? Bom, acho que um dos pontos nisso que você falou que eu já gostaria de ressaltar é que eu acredito exatamente em desmontar essa ideia de universal, né? E ver como que a universalidade, na verdade, é uma construção desse pensamento eurocêntrico que vai erigir, né, o homem como esse sujeito universal. E a gente sabe que isso é um processo muito violento, né? À custa de muitas subjetividades e muitos corpos que não se enquadram nesse ideal de universal. E parte disso tem a ver também com o processo de deslocalização do pensamento. Tem uma autora que eu gosto muito de dialogar e comentar a obra dela, que é a Adriana Cavareiro, e ela tem um livro chamado Vozes Plurais, na qual ela vai analisar como que a partir de Platão, o pensamento ocidental ele vai cindir logos e fonema. Na verdade, isso é desde Aristóteles, né? O Aristóteles vai falar que a linguagem é dividida entre logos, que é o pensamento lógico, e fonê, que é voz. E logos é fonê semantique, ou seja, voz que significa, é voz que se encerra na palavra.
E aí eles vão falar que a voz que não se encerra na palavra, ou seja, essa voz que está para além e, e antes da palavra, ou seja, a voz como materialidade, a voz como sussurro, a voz como respiração, isso não significa estar no plano da racionalidade. Então, eles vão falar que isso não está no plano do humano. E a partir de Platão, a gente vai ter uma desvocalização do pensamento, ou seja, esse logos ele vai ser colocado como lugar hierárquico em relação à Foné e vai ser emulado como esse espaço da racionalidade, da política, da literatura, do masculino, né, desse masculino branco, europeu e tudo mais. Isso vai ser às custas da voz enquanto matéria fônica. E a Cavaleira ela vai analisar como que a voz ela é uma das coisas mais únicas de cada pessoa. A impressão vocálica ela é mais única do que o DNA, do que a impressão digital, desculpa. Desculpa, gente. Vou repetir isso. Que a impressão vocal ela é mais singular que a impressão do dedo, a impressão digital. Então, uma forma de se pensar que emula essa ideia de uma voz abstrata, de uma voz, entre aspas, né, universal, é uma forma de fazer política que anula exatamente a singularidade, a diferença. Então, isso em termos filosóficos, como que eu acho que isso dá para a gente levar para a poesia? Né? A gente vê aí todo um processo histórico, né, que aos pouquinhos vai colocando o livro como o lugar da literatura. Gente, eu amo livro, assim, eu amo ler, eu não sou alguém que quer abolir a palavra ou a palavra escrita, não. Aham. Então, acho que a gente pode encarar essa palavra também pela dimensão vocálica, entendendo aquilo que é, isso que eu falei, que é saliva da fala, né, como que é um livro maravilhoso do Edmilson sobre as poéticas do Congado. Eu amo essa imagem da Nossa, que saliva legal. da As poéticas fala, do é Congado. Eu lindo. vou até anotar aqui para procurar isso. Então, eu acho que tem um movimento agora que é de recuperar a palavra vocálica. E essa palavra poética que vem carregada de corpo, que vem carregada de um encontro, que é isso, a gente não está falando mais de um pensamento desvocalizado, que a pessoa está ali monologando na cabeça dela com ela mesma, né? A palavra, quando ela está em performance, ela se dirige a uma outra pessoa, né? Ela está na rua, ela tem corpo, ela sai de uma garganta de carne, para usar aí um outro conceito da Cavareiro. Você acha que as pessoas estão gritando muito hoje? Talvez, vou te responder com um verso, peraí. De um poema da Susana Tenon, que é a epígrafe do livro da Selva Almada, Garotas Mortas. Essa mulher, por que grita? Anda a saber, mira que flores bonitas, por que grita? Jacintos, margaridas, por quê? Por que quê? Por que grita essa mulher? Muito boa resposta. Resposta poética. Luísa, quando você está aí morando na Espanha e, e você tem uma carga é, de academia, conforme eu falei, né? Onde que a gente tem que tomar cuidado com o falar poético, com o escrever poético, nessa sociedade singular que você falou, para a gente quebrar essa universalidade? Onde que a gente tem que tomar cuidado para a gente se fazer compreendido? Olha, dentro do meu processo, eu sempre gosto de testar os poemas em algum rolê de poesia falada, assim, de falar os poemas, sabe? E acho que essa compreensão pode tanto vir pelo que está sendo dito propriamente, como pela forma de como se diz, sabe? Então, se eu acelero muito um verso, se eu falo um poema, fazia um poema nos slams que eu caía o tempo inteiro. E eu fazia o poema e caía, fazia o poema e caía, fazia o poema e caía. E isso ia me deixando muito doente. E isso eu acho que comunicava, ou fazia isso, né, que você perguntou, fazia compreender até mais do que do que o que eu estava dizendo. Então, acho que eu gosto muito de colocar o poema na rua, né? Seja declamar num microfone aberto, seja declamar, é, performar num contexto mais teatral, ou no slam, ou com alguém da música, enfim, eu gosto de ir testando esses poemas na voz
e nos encontros para ver o que ele vai produzindo. E acho que também a compreensão do poema é muito múltipla sempre, né? Acho que é um pouco paranoico e megalomaníaco a gente querer entender o que o outro vai entender, assim, né? Então acho que tem um tanto também da obra um bom tanto da obra que vai ser construída, né? Que o sentido vai ser construído a partir do encontro com o leitor, com a leitora, com o eleitor, né? Com a pessoa que lê esse texto ou que assiste a performance poética. Você tem três livros, né? Sangria, também Guardamos Pedras Aqui, e Nadine. É, qual que é a correlação entre eles e qual que é o rompimento entre eles, assim? Eu tenho um outro livro que é o Coquetel Molotov, que é o meu primeiro livro, que é um livro com mais poemas de slam. Eu Ah, acho tá. que daí para o Sangria tem uma primeira pesquisa que eu acho que é algo que alinhava os três livros, né? O Sangria, o Também Guardamos Pedras Aqui, o Nadine, que é uma ideia de projeto poético. Eu sou alguém que pensa muito a poesia a partir desse arco narrativo do livro. Eu, inclusive, tenho muita dificuldade de escrever poema solto. Assim, em geral, eu penso o projeto mesmo que está estruturando esse livro, e aí eu sinto para escrever. E até eu encontrar o que é esse eixo norteador do projeto, às vezes não sai. Então, eu tenho geralmente um momento que é muito de buscar referência, intuição, de talvez vá por aqui, talvez vá por lá, e depois eu sento, escrevo, falo, né? Meu processo criativo passa muito pela fala. Então, nesse sentido, eu acho que os três livros, o Sangria, o Pedras e o Nadine, eles têm um projeto de livro que estrutura eles, né? Então, Sangria tem essa ideia de reler a história brasileira, o Pedras de reler a Ilíada e o Nadine de flertar ali com a literatura policial, detetivesca e pensar uma poesia mais narrativa que versa, que vai discutir bastante a questão também do feminicídio. O que eu acho que rompe de cada um. O Sangria, ele tem uma pegada muito de poemas muito diretos. A maior parte desses poemas eu produzi é, durante os slams, enquanto eu batalhava. Então, são poemas que têm uma voz que fala direto com quem lê, e uma pegada documental também. Então, você tem recortes de matéria. Ele tem fotografias junto com os textos, é inseparável essa linguagem imagética da linguagem dos versos. Então, são 28 fotografias com 28 partes do meu corpo, e eu fui costurando cada uma dessas fotos com linha vermelha e material metálico, né, para pensar essa questão da colonização como uma violência de gênero. E para o Pedras, ele é um livro que, nesse sentido, ele já está mais uma poesia mais pensada como verso na página. Então, acho que tem ainda alguns jogos com a mancha gráfica. Então, o poema Primera, por exemplo, ele é um poema que apaga todos os verbos. A gente tem aí uma censura do poema e é um recurso que vai aparecer em outros poemas também. Então, eu acho que isso continua, de certa forma, do Sangria para o Pedras, Eu pensar achei o poema ótimo isso, aliás. enquanto visualidade. Obrigada. Foi uma dificuldade a gente entender, porque isso na performance acontece de outro jeito. Eu tinha Hum. essa que na performance aparece como os nomes sendo escritos na minha cara, na tela, como que isso pode ser traduzido para o papel. Então, continua aí, de certa forma, pensando a visualidade do poema na página, mas eu acho que já é bem diferente de como está no Sangria. E eu acho que tem uma pesquisa de sintaxe no Pedras que é bem diferente é, da, da voz do Sangria, assim. Os poemas, em geral, eles têm uma sintaxe mais quebrada, eles são menos encadeados um verso no outro. Tem muitas ideias que eu coloco como se fosse realmente montando essa muralha cheia de pedras. Então, no Sangria, a gente tem um verso bastante conectado com o outro enfim, e uma marca muito forte de sonoridade. E no Pedras é exatamente assim, essa sobreposição, muitas vezes, de imagens. E para o Nadine, acho que a principal diferença foi que aí eu fui realmente para a narrativa, assim, eu assumi que eu queria escrever uma história com personagem, com diálogo, e pesquisando aí várias formas poéticas também, né, de como pensar
uma narrativa detetivesca, investigativa em poesia. Acho que algo também que une os três projetos é a pesquisa sobre questões de violência de gênero, né? E questões urgentes do presente, como, né, assim, as violências coloniais, por aí vai. Porém, no último canto de Ilíada, Aquiles devolve a Príamo o corpo de seu filho Heitor. Hoje, aqui, no sul do mundo, ainda não se tem notícia dos mais de 200 desaparecidos na ditadura militar. Quando você falou antes que você é estudiosa da literatura comparada, né? Teoria literária, e você fala de Platão, você fala de Aristóteles naquela base. Hoje se fala muito deles também quando você vai discutir política dentro da meritocracia, das oportunidades de Aristóteles, enfim. E a gente tem uma revolução tecnológica, né, que nós vivenciamos, estamos vivenciando, estamos nela, inclusive, onde as pessoas ficam meio perdidas, assim. Se a base da nossa literatura ocidental lá atrás, você acha que se tivesse uma revolução tecnológica na Grécia Antiga, se as pessoas tivessem acesso à rede social, se Platão e Aristóteles tivessem Instagram e Twitter, o que que você acha que seria diferente dos dias de hoje? Nossa, isso é um exercício especulativo bem doido, né? Como é que você. Acho que Platão ia odiar. Platão, nossa, ele ia odiar a rede social, onde já se viu todo mundo poder produzir, assim, ele ia achar o ó, eu acho. Ele já não gostava nem de poeta naquela época, né? Dirá hoje, Eu assim, ele, ficava nossa, puto acho com os que. poetas. Ele é um chato, gente, assim. Desses gregos, o Platão é o que eu mais, tipo, ai, meu Deus do céu. É, mas acho que isso que a gente estava conversando, né, da formação da literatura, de certa forma, ser tão calcada nesses gregos, acho que também é interessante a gente pensar de como que a gente também tem muitas outras literaturas que resistem e que são produzidas há séculos e que formam também uma contracultura, né, desse paradigma, assim. Então, nesse sentido, acho que tem muita literatura sendo produzida há muito tempo, muita poesia, principalmente, falada, em diversas culturas, suportes, e que hoje, com essas novas mídias, estão, enfim, né, estão conseguindo circular também de outra forma. Então, eu sou muito entusiasta, assim, dessa poesia que é produzida em rios, na cidade, que vira lambe-lambe, que está também é, populando assim novos editoriais, em projetos gráficos independentes. Eu acho que tem algo, por mais que a gente tenha que pensar também o acesso à tecnologia desde questões específicas, né, que passam por acesso econômico, por acesso à própria internet, acho que tem algo de muito vivo sendo produzido também nesses espaços, tanto nos espaços da rua, né, dos movimentos de poesia falada, quanto nos espaços de internet, assim. Muito vídeo poema, muita poesia massa sendo São produzida. ótimos, né? Falando um pouco agora, eu acho que é inevitável a gente não falar de política, quando você faz essa análise colonial da literatura também, quando você passa por esse caminho do feminismo, da militância política, a gente vem de uma ruptura institucional, a gente vem de um lugar de muito escárnio à cultura, onde a gente teve, né, por 4 anos um governo completamente alucinado que tentou cortar tudo, os livros e os papéis na sua forma do meio ambiente também, em todos os seus quesitos. A função poética, se é que existe uma função poética, ela necessariamente hoje passa pela política também, e a sua política, ela é enfrentada através da poesia. Como que você se apoia, como que você enfrenta e fala e luta contra isso que a gente está vivendo, e não só no Brasil, isso, de modo geral, essa onda conservadora, essa onda de escárnio à literatura e à cultura em geral. Estou aqui pensando, assim. Acho que tem um primeiro ponto que a gente está
Acho que tem um primeiro ponto que a gente está no momento de analisar os destroços, né, desses 4 anos de desgoverno, nos quais a gente passou no Brasil, né, que foram desde pensando na área cultural, né, assim, não só com o fim do Ministério da Cultura, mas com muitas políticas de perseguição a artistas, né, com a precariedade absurda das políticas culturais que vinham de gestões anteriores, com um desmonte, né, programado da cultura, das artes, e também em vários outros âmbitos, né? Então, acho que aconteceu há um tempo, agora, algumas semanas, né, os casos com os Yanomamis, com a precariedade absoluta da vida, né, com níveis extremos da fome, é um absurdo, né? E a gente perceber que agora tem muita coisa que a gente se deu conta durante os 4 anos e coisas que só agora estão vindo à tona. Então, de fato, o desmonte e os destroços que esse governo produziu são muito grandes. Acho que como poeta eu tento de alguma forma elaborar isso na minha poesia, né? E de diferentes formas. Os livros eles têm um comprometimento político com o tempo presente, também com a história, pensando como que essas violências elas são seculares no Brasil, né? E também como cidadã, né? Assim, pensando também um momento que é de ir para a rua, compor marcha, compor ato, somar com os movimentos sociais, né? Pensando aí diferentes formas de intervir e eu acho que friccionar essa realidade, né? Então, por exemplo, a coletiva que eu participo, a gente tem um trabalho sobre feminicídio. Então, a gente tem desde do espetáculo, né, Garotas Mortas, que é um espetáculo baseado na obra de Selva Almada, que vai trazer a história dessas 3 garotas que foram assassinadas nos anos 80 na Argentina. E é um espetáculo que, de fato, mergulha na questão da violência de gênero, quanto com intervenções urbanas, né? Então, a gente tem uma série de ações que a gente faz com distribuição de zine, Thumb, né? Também rompendo, de certa forma, também só com o espaço da arte um pouco mais convencional, digamos assim. O quanto você é esperançosa? Ah, eu acho que estamos. Acho que ao mesmo tempo que o Brasil passou, né, por um momento de tanta barbárie, de uma outra direita tão violenta, e que infelizmente continua existindo no Brasil, mesmo depois da derrocada do ex-presidente, né? Então, a gente continua vendo casos aí de violência da sociedade civil, de grupos organizados fascistas e tudo mais. Acho que, ao mesmo tempo, a gente tem algo muito inédito e muito potente na política brasileira, né? Então, assim, o movimento feminista que nos últimos anos tem ocupado muitos espaços, a gente tem muitas mulheres negras finalmente ocupando cargos públicos, pessoas trans, travestis, não binárias, né? A gente tem finalmente deputadas indígenas nos espaços instituídos da política. Então, acho que tem algo de uma transformação estrutural que isso não vai voltar atrás, né? Assim, então, isso eu acho que mais, não sei se esperança, mas eu acho que indica que a história também é um campo de disputa e que algumas vitórias estão sendo produzidas, né? Os movimentos sociais que têm levantado pautas assim, né, muito importantes. Então acho que Um bom jeito depois você vai de ter ver a vida. depois você vai ter um trabalho para ficar editando esses meus. Eu acho. Relaxa. Aqui é verdade nua e crua. Você sabe que tem que editar os silêncios também. Os silêncios são importantes numa entrevista, né? Eu falo isso, às vezes tem editor que tira todos os silêncios. Falando o silêncio, ele faz parte também de muitas coisas. Diz muito também. Luiz, indo para a reta final aqui, onde que o pessoal te acha? Como que o pessoal comunica com você? Onde que o pessoal te compra? Bom, gente, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, estou no Instagram, @Luiza com Z underline Romão. Eu também Guardamos Pedras aqui, está disponível em várias livrarias no site da editora Nós.
O Nadine está disponível no site da editora Quelônio e também em algumas livrarias, como a Livraria Simples, Megafauna, salve aí salve, salve, dá um beijão para todas e todos livreiros de rua, desde outros cantos. E também o Sangria está na Livraria Simples, também é possível comprar online ou na loja física. Tá? Legal, vou colocar os links aqui embaixo. Você vai estar na Flipossos esse ano, né? Aqui na minha cidade. Exatamente. Gente, bora trocar esse papo ao vivo. Eu vou estar na Flipossos dia 6 de maio. 6 Deixa de eu me conferir maio. 6 de maio. Dia 6 de maio, exatamente sábado, na Flipossos. Espero Olha aí. vocês aí para ouvir um pouquinho Pessoal de de poesia. Pós, pessoal da região que sempre vem na Flipossos tomar aquela cerveja. Já falei com a Jéssica Balbino ontem, que é a, é a VIP aqui do Rabiscos. E a gente vai estar lá também tomando uma cervejinha e a Luísa vai estar lá também, vai ser legal. Luísa, gostou do papo? Muito, muito, muito. Tô esperando aí para a gente continuar esse papo ao vivo. Fechou. Pessoalmente e levemente etilizados. Obrigado, viu? Obrigado, sucesso. Sou fã do seu trabalho, não é de hoje. Eu adoro o jeito que você pensa, eu adoro o jeito que você aborda e o jeito que você escreve também. Eu acho que esses prêmios foram merecidos, sem dúvida nenhuma. Obrigado mesmo. Pessoal de casa, valeu. Lembrando que a gente continua com a parceria com a Editora Reformatório. A gente está com o Clube do Conto, a última segunda do mês. Então, quem quiser participar, só mandar um salve para mim ou diretamente para a Editora Reformatório, que a gente está lá. Esse mês já tem mais um encontro, o segundo encontro do ano. É isso, um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.